Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Curiosidades com VDZ. Hoje a gente vai falar de um mistério que durou meio século. 5 décadas olhando para o céu, apontando os telescópios mais poderosos da humanidade para um mesmo ponto. E sempre a mesma pergunta: por que essa estrela está fazendo isso? A estrela em questão é uma gigante vermelha. São estrelas enormes, mas relativamente frias na superfície, cerca de 4.000 graus Celsius. Para emitir raios X, você precisa de temperaturas de milhões de graus. É como se você olhasse para um iceberg e detectasse que ele está emitindo lava. Não fazia sentido. A física dizia que não podia acontecer, mas acontecia. Os telescópios registravam raios X vindos daquela estrela há 50 anos e ninguém conseguia explicar o porquê. Até 24 de março de 2026. Nessa data, uma colaboração entre telescópios espaciais de nova geração finalmente conseguiu espiar por trás do brilho ofuscante da gigante e descobriu a verdade. Ela não está sozinha. Ela tem uma companheira, uma assassina silenciosa, uma anã branca, o núcleo morto de uma estrela que já explodiu, orbitando tão perto que está literalmente sugando o gás da superfície da gigante. Esse gás, ao cair, aquece a milhões de graus, gerando os raios X que intrigaram os cientistas por 50 anos. É um caso de canibalismo estelar. Neste vídeo de 60 minutos, a gente vai mergulhar nessa descoberta. Vamos entender o que é uma gigante vermelha, o que é uma anã branca, como funciona essa sucção gravitacional, por que demorou tanto para enxergar a companheira oculta e qual o destino desse sistema, que pode terminar em uma supernova do tipo Ia, uma explosão tão brilhante quanto uma galáxia inteira. Vem comigo! Vamos começar pelo começo. O mistério começou nos anos 1970, quando os primeiros telescópios de raios X foram lançados ao espaço, entre eles o Uhuru, o Einstein Observatory, e depois o Chandra e o XMM Newton. Todos eles apontaram para uma região do céu onde havia uma estrela gigante vermelha catalogada. E todos eles detectaram a mesma coisa: raios X. E não eram raios X fracos, não. Eram emissões de alta energia, consistentes, persistentes. A estrela estava gritando em raios X, mas ninguém entendia por quê. O problema era termodinâmico. Estrelas gigantes vermelhas são grandes, mas frias. A temperatura da superfície de uma gigante vermelha fica em torno de 4.000 graus Celsius. Isso é quente para nós, mas para a astrofísica é um gelo. Raios X exigem temperaturas na casa dos milhões de graus. Só podem ser produzidos por objetos compactos e extremamente quentes, como anãs brancas, estrelas de nêutrons ou buracos negros. Uma gigante vermelha sozinha não poderia gerar raios X. Era como se você colocasse um termômetro em uma chama de vela e ele marcasse a temperatura do núcleo do Sol. Não batia. Durante 50 anos, os astrônomos tentaram várias hipóteses. Talvez a estrela tivesse uma atividade magnética anômala. Talvez houvesse um choque de ventos estelares. Talvez o próprio processo de evolução da estrela estivesse criando bolhas de gás superaquecido. Mas nenhuma das hipóteses se sustentava. A emissão era muito regular, muito consistente. Algo ali estava gerando energia de forma estável, ano após ano, década após década. E ninguém conseguia ver o quê, porque a estrela gigante era tão brilhante que ofuscava qualquer outra fonte de luz próxima. Agora vamos conhecer os dois personagens desse drama cósmico. De um lado, a gigante vermelha. Ela é uma estrela no final de sua vida, que esgotou o hidrogênio em seu núcleo e expandiu suas camadas externas. Ela pode ter dezenas de vezes o tamanho do Sol, mas sua densidade é baixa. Suas camadas externas são tênues, difusas, fáceis de ser perturbadas. Do outro lado, a anã branca. Ela é o que resta de uma estrela que já morreu. Uma estrela de massa semelhante ao Sol, depois de queimar todo o seu combustível, expulsa suas camadas externas
e colapsa em um núcleo incrivelmente denso. Uma anã branca tem o tamanho da Terra, mas a massa de uma estrela. Sua densidade é de milhões de gramas por centímetro cúbico. Uma colher de chá de matéria de anã branca pesaria várias toneladas. E ela é quente, extremamente quente. Superficialmente, pode ter 100 mil graus. Mas o que realmente importa é sua gravidade. A gravidade na superfície de uma anã branca é centenas de milhares de vezes maior que na Terra. É uma das gravidades mais intensas do universo, perdendo apenas para estrelas de nêutrons e buracos negros. E é essa gravidade monstruosa que vai puxar o gás da gigante vizinha. Agora, o coração do fenômeno. A anã branca está orbitando a gigante vermelha a uma distância extremamente curta. Tão curta que sua gravidade começa a influenciar diretamente as camadas externas da gigante. A gigante está perdendo massa de forma natural, mas a anã acelera esse processo. Ela suga o gás da gigante como um aspirador cósmico. Esse gás não cai direto na anã. Devido à rotação, ele forma um disco ao redor dela, um disco de acreção. Imagine uma banheira. A água não vai direto para o ralo, ela espirala, é a mesma coisa. O gás no disco espirala em direção à anã, e nesse processo, ele se comprime, colide consigo mesmo e aquece. A fricção é tão intensa que a temperatura do gás atinge milhões de graus. É nesse momento que ele emite raios X. E aqui está o detalhe. A estrela gigante continua brilhando em luz visível, ofuscando tudo. Mas os raios X são tão energéticos que conseguem atravessar o brilho da gigante e chegar até nós. Por décadas, os astrônomos viam os raios X e pensavam que vinham da gigante. Mas a gigante era apenas a vítima. A verdadeira fonte dos raios X era a assassina oculta, a anã branca, se alimentando da sua companheira. A pergunta que não quer calar. Se a anã branca estava ali o tempo todo, por que ninguém conseguiu vê-la antes? A resposta é simples e brutal. A gigante é milhares de vezes mais brilhante em luz visível do que a anã branca. É como tentar ver uma vela ao lado de um holofote. A anã branca, mesmo sendo quente, emite muito pouca luz visível. Seu brilho é ofuscado pela gigante. E os telescópios tradicionais não tinham a resolução angular necessária para separar as duas fontes. O que mudou em 2026? Uma combinação de telescópios de nova geração e técnicas de observação inovadoras. Telescópios com maior resolução angular, capazes de distinguir detalhes muito pequenos no céu. Sensores mais sensíveis, capazes de captar luz em comprimentos de onda específicos, como o ultravioleta extremo, onde a anã branca brilha mais, e algoritmos de processamento de imagem que conseguem subtrair o brilho da gigante, revelando o que está escondido atrás dela. Foi como tirar uma cortina que estava ali há 50 anos. Com esses avanços, os astrônomos finalmente conseguiram isolar a assinatura da anã branca. Eles viram o disco de acreção, mediram sua temperatura, confirmaram que os raios X vinham dali. O mistério de 50 anos foi resolvido. Mas a história não termina aqui. Esse sistema não vai continuar assim para sempre. A anã branca está acumulando massa. E há um limite para quanto uma anã branca pode suportar. Esse limite é chamado de limite de Chandrasekhar, cerca de 1,4 vezes a massa do Sol. Quando a anã branca atinge essa massa, sua estrutura interna não consegue mais se sustentar contra a própria gravidade. Nesse momento, o carbono e o oxigênio no interior da anã branca começam a se fundir de forma descontrolada. Toda a estrela explode em uma reação termonuclear que dura apenas alguns segundos, mas libera uma quantidade de energia comparável à de uma galáxia inteira. É o que os astrônomos chamam de supernova do tipo Ia. E são exatamente essas supernovas que os cientistas usam como velas padrão para medir distâncias no universo. O destino desse sistema, portanto, é a explosão. Em algum momento, daqui a alguns milhares ou milhões de anos, a anã branca vai acumular massa suficiente e detonar. A gigante vermelha,
Sua vítima será vaporizada na explosão. E o que restar será uma nebulosa em expansão, talvez uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. É o ciclo violento da vida estelar. Então, o que a gente leva dessa jornada de 60 minutos pelo coração do canibalismo estelar? Que o universo é cheio de segredos que levam décadas para serem desvendados. Que uma estrela gigante, aparentemente solitária e tranquila, pode esconder uma companheira assassina, sugando sua matéria, gerando raios X e se preparando para uma explosão que iluminará o cosmos. E que a ciência, com paciência, com tecnologia, com colaboração global, finalmente conseguiu enxergar o que estava oculto por 50 anos. Esse sistema binário não é mais um enigma. Ele é uma lição sobre a complexidade da evolução estelar, sobre como a morte de uma estrela pode dar origem à violência de outra, e sobre como, no universo, nada é tão simples quanto parece. Agora, quando os astrônomos olharem para aquela estrela, não verão mais uma gigante solitária. Verão um casal em uma dança mortal, um canibalismo estelar que, no fim, vai explodir em uma das maiores luzes que o universo já viu. Espero que tenha curtido essa viagem pelo lado mais violento da astronomia e te vejo no próximo vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma descoberta cósmica. Comenta aqui embaixo. O que você achou desse sistema binário? Você acha que vai dar tempo de ver essa supernova explodir? E compartilha esse vídeo com aquele amigo que é fascinado por estrelas e mistérios do espaço. Um forte abraço e até a próxima!